Oi gente, tudo bem com vocês? Há alguns dias atrás eu tinha postado algumas fotos no meu Instagram e eu comentei com algumas pessoas que eu estava tecendo uma manta. Pois é, gente, finalmente eu terminei e aí eu entrei em contato com a autora original da receita e pedi pra ela autorização. E agora tem o que? 5 minutos que eu acabei de receber a resposta dela e ela disse que sim, eu não posso apenas fazer a tradução, como também gravar o vídeo para explicar pra vocês passo a passo como essa manta é feita. O vermelho na câmera não fica muito legal, tá, gente? Mas ela fica nesse tamanho aqui e nesse comprimento aqui, olha. Ela é uma manta que, embora ela pareça grande, ela não é das maiores, tá bom? Então, se você quiser a receita para adaptar essa manta para o tamanho grande, você vai ter lá no blog a montagem de pontos, ou seja, todas as informações, tá bom? Então, gente, eu queria muito deixar aqui os meus agradecimentos à Lulu. O endereço do blog dela eu vou deixar bem aqui para você visitar, tá bom? E lá no blog, gente, vai ficar essa receita por escrito, com todas as informações que você precisa. Numeração de agulha, tensão de pontos, material usado. Eu queria lembrar que eu comprei um pacote do fio de primeira, tá? Então foram 5 novelinhos e eu usei os 5 novelinhos, tá? Então ficou bem baratinha, uma manta bem barata. Então, gente, eu vou então mostrar pra vocês na mesa uma manta reduzida, tá? Que seria essa manta, só que sem ser desse tamanho, pro vídeo não ficar muito cansativo. E eu vou passar carreira por carreiras, como ela é feita pra vocês. Se você, no final de assistir esse vídeo, achar que eu mereço o seu curtir, por favor, não esqueça de dar um joinha, um like, bem aqui, ó, no cantinho do seu vídeo. Eu vou ficar muito agradecida, tá? E aqui do lado, gente, vai ficar as minhas redes sociais, tá bom? Que é onde eu aviso dos próximos vídeos, eu troco informações com vocês, principalmente no Facebook, viu, gente? Os pedidos que vocês me fazem lá eu levo muito em consideração, então participe das nossas redes sociais. Eu deixo vocês então com um grande beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Bom, gente, então aqui eu tenho, olha, vou tentar melhorar a imagem um pouquinho, a manta finalizada. Aqui agora tá dando bem pra ver o efeito, percebe? Ela é uma manta cheia de trançadinhos e eu não coloquei um ponto muito diferente nas bordas. Essa aqui, ó, deixa eu tirar a parte de trás pra vocês verem. Essa é a borda do nosso trabalho. Ela dá a volta todinha, como se fosse a moldura do nosso quadro, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Então vai ficar assim, olha, eu vou fazer uma amostra bem menor do nosso trabalho, porque eu vou mostrar pra vocês essa barrinha, que eu não sei se vai dar pra ver bem no vídeo, tem uma barrinha bem aqui. Daí eu vou mostrar essa parte mais baixa, como fazer o cruzamento da trança, essa outra parte e aqui, tá bom? Então o que eu vou mostrar pra vocês é só essa repetição, que você vai imaginar que eu vou colocar um asterisco bem aqui e outro asterisco bem aqui, e você vai ficar repetindo isso assim, olha, dessa forma, tá vendo? Como se fosse uma maquininha, aí vem, repete aqui novamente. Então a nossa manta nada mais é do que, ó, repetições desse mesmo ponto trabalhado, e no final a gente tem o restante da nossa bordinha para finalizar. Portanto, a montagem de pontos que você fizer vai ficar dando um efeito maior ou menor, tá bom? Então vamos lá começar. Ah, eu queria também mostrar a parte de trás pra vocês, olha, porque eu sei que muita gente também gosta de saber como que fica o trabalho no avesso. O trabalho no avesso, gente, ele vai ficar como se fossem linhas e essa parte mais assim, que é a parte que vai ter a trança. Mas vocês percebem que a trança, ela fica fechadinha, olha, aqui, ó, aqui é um lugar de trança. Ó, vou mostrar pra vocês na luz. Por isso que eu gosto de tecer à noite, gente, ó, dá pra ver bem a trama do trabalho. Então aqui tá o avesso da peça e o direito, que são as trancinhas que a gente vai fazer. Bom, gente, então vamos lá. Eu fiquei em dúvida se eu ensinava pra vocês a receita original da Lulu, que é feita com pontinho arroz aqui, e esses pontos aqui são menores, tá? Eu fiz com 5, o dela são 6. E o dela aqui é ponto arroz, o meu é ponto meia, são cordões em meia. Eu vou então ensinar a minha receita, mas lá no blog vai estar o link para a receita original. É porque eu vou mostrar exatamente como eu fiz, tá bom? Eu simplifiquei um pouquinho. Bom, a medida final dessa minha manta ficou 64 por 72, se eu não me engano. Qualquer coisa eu coloco aqui no vídeo qual é a medida final dela. Pra fazer ela, você precisa de um novelo nesse tipo aqui, ó, gente. É fio sintético mesmo, tá bom? Eu vou usar esse cinza porque no vídeo fica melhor. Eu usei um par de agulhas número 7, mas você pode usar agulhas retas, assim, ó. Eu não recomendo que você faça numa agulha assim, porque não vão caber os pontos.
Essa aqui pode, tá bom? Não tem o menor problema, porque a manta a gente não costura. Eu vou usar circular porque fica melhor no vídeo. A partir de 60 centímetros você já pode usar circular. E eu usei também uma agulha de trança como essa daqui, mas não é obrigatório. Bom, gente, o primeiro passo, então, é a gente colocar, para fazer essa manta, um número que seja múltiplo de 11, mais um pontinho, e mais os pontinhos das bordas, tá bom? Como eu mudei um pouquinho a receita, ao invés de usar 6 em cada borda, eu usei 5. Então, vai ficar assim a minha continha. Eu vou usar um número múltiplo de 11, mais um, que é o que manda a receita, mais 5, 5, 10, tá bom? Ou seja, eu coloquei 88 pontos para essa manta aqui. Como esse vídeo é um vídeo demonstrativo, eu vou pegar o número múltiplo de 11, eu escolhi 22 para dar certo. Eu somei mais um, deu 23, e depois eu somei mais 10 pontos, porque vai 5 para cada borda. Então vai ficar... Ih, caramba, me perdi. 22, 23, 40... 33, tá bom? Então eu vou colocar agora aqui na minha agulha 33 pontos, tá? Se você é muito iniciante no tricô e não sabe colocar pontos na agulha, vai aparecer aqui no seu vídeo o link para uma videoaula que eu ensino passo a passo como colocar pontos na agulha. Então vamos lá, como eu vou fazer uma miniatura da minha manta, eu vou colocar 33 pontos. Aqui, ó, coloquei os 33 pontos então na minha agulha. Bom, quando a gente for começar a manta, a gente começa por essa barrinha aqui, olha, tá bom? A minha barrinha, a receita original era ponto arroz, basta fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, desencontrando os pontos no avesso. Na minha receita eu fiz só cordões em meia. Então a gente vai pegar aqui e já vamos esconder esse fio aqui, ó, original. Eu sempre mostro isso, mas eu acho bom repetir para quem chegou agora. Eu começo aqui a fazer o primeiro ponto tecendo com os 2 fios do meu trabalho. Assim ele já vai ficar escondido na trama do meu trabalho, tá bom? Então eu vou fazer isso por alguns pontos aqui, olha. Aqui, vou fazer mais um, porque o fio tá acabando. Pronto, fiz por 4 pontinhos só para esconder aquela pontinha. E agora eu vou seguir até o final da minha carreira fazendo pontinho em meia. Se você também é muito iniciante, chegou agora e não sabe fazer o pontinho em meia, tem um link aqui no seu vídeo, basta você clicar e você vai ser direcionado para uma aula que eu ensino mais devagarzinho como fazer o pontinho em meia, tá bom? Terminei a nossa primeira carreira, ó, vai ficar grande essa amostra. Vamos girar e agora a gente vai fazer a segunda carreira do nosso trabalho. A carreira do avesso vai ser também em todos os pontos meias. Só que agora, o primeiro ponto a partir de agora, todas as minhas carreiras até o final, eu vou passar sem fazer. Isso ajuda, gente, para que o nosso trabalho, olha, acomode melhor os pontos de borda. Então, todo o primeiro ponto a partir de agora, só o primeiro das carreiras eu passo sem fazer. Respeitando o ponto, já que esse é um ponto em meia, eu pego ele como se eu fosse tecer em meia, passo para outra agulha, ó, sem tecer, e sigo o restante dos pontos da agulha em meia normalmente. Como você já viu como é feito esse ponto, eu vou finalizar mais essa carreira e depois eu vou acelerar um pouquinho o nosso trabalho, tá? Eu vou chegar aqui no final para mostrar os últimos pontos para vocês. Bom, eu cheguei então naqueles pontos originais, ou do início da carreira. Ele tá duplo, ele tá bem gordinho, mas você tece ele normalmente, ó, como se fosse um ponto em meia normal, tá? Ignore a parte dos 2 fios, basta tecer normalmente. Chegamos na terceira carreira do nosso trabalho. Como eu já mostrei pra vocês a carreira número 1 e a carreira número 2, que é a carreira do avesso, agora você vai repetir essas 2 carreiras até você chegar na carreira de número 10. Então, mais 8 repetições, tá bom? Eu já mostrei a 1 a 2, repete cordões agora em meia até chegar na 10ª carreira. Eu vou tecer do lado de cá e venho pra mostrar pra vocês. Voltei! Bom, aqui ficou então a minha amostra, ó, deixa eu mostrar pra vocês abertinho. São cordões em meia, tá bom? A gente vai contar e vai ter que ter 5, olha. 1, 2, 3, 4 e esse daqui do finalzinho.
do avesso é bem facinho de visualizar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora que você finalizou, a gente fez toda essa barrinha aqui. Agora nós vamos começar a parte da borda e desse ponto aqui, ó. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Os 5 primeiros pontos iniciais e finais vão ser sempre em meia, tá bom? Porque eles vão moldurar a nossa peça. Então, a gente vai fazer o primeiro sem fazer. Essa é a primeira carreira do trabalho. Então, a gente vai passar o primeiro, fazer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto do nosso trabalho da carreira em meia. E vamos começar agora a fazer o ponto trançado, tá bom? A primeira carreira a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai fazer fio para frente, um ponto tricô, fio para trás, 2 pontos em meia, fio para frente, 6 pontos em tricô, fio para trás, 2 pontos em meia e um pontinho em tricô. Bom, como o meu é uma amostra, eu vou fazer mais uma vez porque eu fiz para 2 repetições. Então agora eu vou começar de novo no asterisco. Fio para trás, 2 pontos em meia, fio para frente, 6 pontinhos em tricô, fio para trás, 2 pontos em meia e novamente um pontinho em tricô. Como o seu trabalho vai ser grande, você vai ficar agora repetindo esse finalzinho, tá bom? De novo, de novo, de novo. E você deve ficar com 5 pontos, olha, eu tenho 5 pontos aqui no final da minha carreira. Você vai passar o fio para trás quando chegar no final e fazer 5 pontos em meia. Você tem que ficar bem atento, porque se o seu fim de carreira não terminar com 5 pontos em meia, é porque você errou alguma coisa ao longo da carreira, tá bom? Então eu fiz aqui, ó, 2 repetições do nosso ponto decorativo. Agora eu vou virar o trabalho e vou para a segunda carreira do nosso trabalho. Vamos então para a nossa segunda carreira, tá bom? A segunda carreira, eu vou passar, como eu disse para vocês, o primeiro ponto em meia, tá? E eu vou fazer 5 primeiros pontos iniciais, todos em meia. Então, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou começar a segunda carreira. A gente vai fazer primeiro ponto agora em meia, depois o fio pra frente, 2 tricôs, fio pra trás, 6 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fio pra frente, 2 tricôs, me desculpem, fio pra trás, 1 meia. Terminei, agora eu vou repetir novamente. 2 tricôs, fio pra trás, 6 meias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fio pra frente, 2 tricôs e fio pra trás, 1 meia, tá bom? Então aqui acabaram os meus pontos, termino com 5, mantenho o fio atrás e faço 5 pontos em meia. 2, 3, 4, 5. Eu queria lembrar que você vai repetir depois só o que tá nos asteriscos, tá bom? Vamos então para nossa terceira carreira. Vamos passar o primeiro ponto sem fazer em meia. 2, 3, 4. Então aqui são 5 pontos em borda em meia. E a gente vai repetir a primeira carreira. Então, fio pra frente, tricô, fio pra trás, 2 meias, 6 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fio pra trás, 2 meias, fio pra frente, 1 tricô. Agora repito só o asterisco. Fio pra trás, 2 meia, 6 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fio para trás, 2 pontos em meia e o último ponto é em tricô. Fio para trás, faço os pontos da minha borda. São 5 pontos em meia.
certo? Então, nós finalizamos agora a terceira carreira. Giramos o trabalho, vamos para a quarta carreira. Mais uma vez, 5 pontos de borda em meia. 1, 2, 3, 4, 5. Mantenho o fio para trás, eu vou fazer um meia e eu vou repetir a segunda carreira. Então, vamos lá. 2 tricôs, fio para trás, 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 tricôs e um meia. Agora só o que tá no asterisco, 2 tricôs, 6 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pontos em tricô e um ponto em meia. Mantenho a agulha para trás, 5 pontos em meia para nossa bordinha final. Gente, a gente já tá na metade do ponto, tá bom? Agora vamos para a quinta carreira, que é mais uma vez a repetição da primeira carreira. Então, pegamos o primeiro ponto, vamos lá, 2, 3, 4, 5. Primeiro ponto, tricô, vamos começar então, fio para trás, 2 meias, 6 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fio para trás, 2 meias e fio para frente, um tricô. Agora só o asterisco, 2 meias, 6 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 meia e um tricô para terminar a carreira. Depois fio para trás e os 5 pontos da nossa borda final, que tem que estar, ó, certinho. Gente, depois dessa carreira aqui, a gente vai para a carreira de número 6. A sexta carreira, que é uma carreira do avesso, tá? Mas aqui tanto fez como tanto faz, porque é uma manta, na verdade. A gente vai fazer o trançado. Então agora você pode utilizar uma agulha auxiliar de trança ou uma agulha curta. Você também pode usar um palitinho, uma agulhinha, qualquer coisa que você queira pegar os pontos, tá bom? Eu vou usar, gente, uma agulha de trança, só pra ficar mais fácil no vídeo, porque essa aqui vai bater na mesa, tá bom? Mas fiquem cientes que vocês podem usar o que vocês quiserem. Então, vamos lá. A gente vai começar a carreira mantendo os 5 pontos de borda. Então, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos fazer um ponto em meia. Vamos fazer 2 pontinhos em tricô. Vamos pegar os próximos 3... Deixa eu aproximar para vocês verem melhor. Tá bom, deixa eu ver. Melhorei o foco. Deixa eu ver, tá bom. Nós vamos pegar os próximos 3 pontos dessa carreira. Assim, ó, pegando, tá bom? Que isso você pode pegar com o que você tiver na sua casa. E aí, você vai segurar eles, olha, atrás do seu trabalho. Ó, tá vendo que ele passou lá pra trás? Ai, gente, deixa eu tentar mostrar melhor. Ó, eu peguei os 3 pontos e joguei pra trás do meu trabalho. Ele tá esquecido lá atrás. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Agora você vai pegar o fio do seu trabalho, passar para trás da agulha do trabalho, tá bom? Esquece a agulha rosinha. E a gente vai fazer 3 pontos em meia nos próximos pontos da nossa agulha. Então, a gente vai fazer, ó, um pontinho em meia. Quando você fizer esse pontinho em meia, dá uma puxadinha, ó, nesse seu fio do seu trabalho pra aproximar, pra não ficar esse buracão aqui, ó, tá bom? Basta puxar aqui, ó, eu tô puxando aqui pra ajudar a fechar. Vamos fazer mais um pontinho em meia, ó, dou uma leve puxadinha, não puxa demais também não, senão você vai deformar o seu trabalho. E mais um. Então, eu fiz 3 pontinhos em meia, tá vendo? Nos meus pontos que estavam na sequência. Agora, eu vou pegar esses pontos que foram lá pra trás, vou devolver eles na minha agulha, ó, vou subir eles aqui e vou devolver para a agulha da mão esquerda. Então, vamos lá, 1, 2, 3. Eles voltaram para a agulha da esquerda. Deixo a minha agulha aqui
retomo com essa agulha da mão direita e agora nós vamos fazer 3 pontos em meia nesses pontos que a gente devolveu. Então, olha, 1, 2, 3. Nós fizemos um trançado. Depois que a gente fizer os trançados, nós vamos fazer fio para frente, 2 pontos em tricô e 1 ponto em meia. Agora nós vamos repetir novamente, olha, fio para frente, 2 pontos em tricô e vamos fazer mais um trançado. Vamos relembrar como é que a gente fazia, ó. A gente pega os 3 pontos seguintes da carreira, passa para a agulha auxiliar, joga eles lá atrás do nosso trabalho, ó. Agora nosso fio que tá para frente, passa para trás da nossa agulha. Vamos pegar os 3 próximos pontos da agulha da mão esquerda, tecemos dando uma puxadinha para fechar esse buraquinho, ó. Fazemos 3 pontos em meia, normal. Agora nós pegamos a agulha auxiliar que estava esquecida lá atrás, devolvemos os pontos dela para a agulha da mão esquerda. Agora a gente pode guardar a agulha auxiliar e nesses novos pontos nós vamos tecer 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Finalizamos com fio para frente, 2 tricôs e 1 ponto em meia. Agora a gente ficou só com os pontos da nossa borda. Então vamos lá, 5 pontos em meia. Essa foi a nossa 6ª carreira, tá bom? Agora nós vamos para a carreira de número 7. Deixa eu aumentar agora o foco aqui. Deixa eu melhorar aqui. Vamos então para a 7ª carreira. Tá acabando, viu, gente? É bem pequenininho. A 7ª carreira a gente vai passar igual a primeira. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí agora a gente vai fazer fio para frente, 1 tricô, fio para trás, 2 pontos em meia e 6 tricôs. Quando chegar aqui, você chegou na parte da sua trança. Deixa eu aproximar para vocês não desesperarem, viu, gente? Porque tem gente que surta porque a trança fica meio deformada no começo, mas é assim mesmo. Então a gente vai fazer 6 tricôs aqui, ó. E ajudando o nosso trabalho a manter esse fechadinho, ó. Então a gente dá uma puxadinha, a gente vai consertando a tensão, porque o nosso trabalho sofreu uma torção. Então aqui, ó. 5, 6. Depois nós vamos fazer fio para trás, 2 pontos em meia e 1 tricô. Vamos repetir novamente. Fio para trás, 2 pontos em meia, fio para frente, 6 tricôs, ó, corrigindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pontos em meia e 1 ponto em tricô. Ficamos novamente com 5 pontos em borda, 1, 2, 3, 4, 5. Giramos o trabalho e vamos para a última carreira do nosso trabalho, gente. A última carreira, ela é igual à nossa segunda. Então, vamos lá. Passamos o primeiro sem fazer em meia. 2, 3, 4, 5. Agora, nós fazemos 1 ponto em meia, 2 pontos em tricô, 6 pontinhos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pontos em tricô e 1 meia. Vamos repetir novamente. 2 tricôs, 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tricôs e 1 meia. Certo? E aí a gente termina mais uma vez, ó, com 5 pontos de borda em meia. Gente, passei então com vocês carreira por carreira. Deixa eu abrir agora para mostrar o resultado para vocês. Olha, vocês estão visualizando?
O que o nosso trabalho faz, gente, é formar um xizinho, tá vendo? Um cruzamento. É uma torção simples que a gente faz, uma trança para trás do trabalho e ele forma esse xizinho. Quando a gente repete essas carreiras diversas vezes, o resultado final é esse aqui, ó. O que nós fizemos é esse xizinho, olha. Você consegue visualizar o nosso xizinho aqui? Olha o xizinho aqui e o xizinho aqui, ó. Esse cruzamento. Então isso aqui, gente, eu fiz, olha, até o final do meu trabalho. Eu vou colocar aqui no seu vídeo, aqui provavelmente nesse cantinho, quantas vezes eu cruzei o fio, só pra vocês terem uma noção, tá? De quantas vezes eu fiz esse cruzamento e quanto que deu. Mas, gente, isso vai variar, porque cada pessoa tem uma forma de tricotar. Eu já expliquei isso sobre tensão e tamanho das peças, tá bom? Mas eu vou colocar só a nível de curiosidade. Então, cada gominho que a gente vê, olha, foi um cruzamento e uma repetição dessas 8 carreiras que vocês viram agora sendo feitas. Então, a gente vai imaginar que você já fez todas essas repetições das 8 carreiras, ó. Dá uma 8, dá uma 8, dá uma 8, dá uma 8. E aí você chegou, olha, bem aqui, no final. Tá bom? Você repetiu, gastou seus 5 novelos e agora você quer finalizar a sua peça. Bom, quando você quiser finalizar a sua peça, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, depois da 8ª carreira, tá bom? Igual aqui, ó. Terminei aqui a 8ª carreira. Agora eu vou fazer todos os pontos da minha carreira em meia. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viram só como eu fiz? Eu fiz todos os pontos em meia. Por quê? Porque agora eu vou voltar, gente, a repetir as 10 carreirinhas em meia. Então aqui eu já fiz a primeira, mostrei pra vocês como ela é feita. Eu vou fazer mais 9 carreiras em meia. Como eu já mostrei isso pra vocês, olha, no começo do nosso trabalho, gente, é a mesma coisa, só que agora pra parte de cima da nossa manta, né? Porque a gente fez a base, os lados, olha aqui os lados ficando pronto, tá vendo? E agora na parte de cima. Então a gente vai fazer 10 carreirinhas novamente. Eu fiz a primeira, faltam 9. Vamos imaginar que eu fiz as 10 carreiras, tá bom? Eu vou mostrar aqui, gente, senão eu acabo esquecendo como que a gente arremata o trabalho. Como que eu arrematei aqui, ó, tá vendo? Nessa parte de cima. Bom, eu fiz da seguinte forma. Eu peguei os 2 primeiros pontos da carreira, deixa eu tentar aproximar. Ó, eu peguei os 2 primeiros pontos e trabalhei eles, se eu não me engano, eu arrematei em tricô, tá? Então eu fiz juntos em tricô. Aí eu devolvi o ponto da agulha. Opa, deixei cair. Eu devolvi esse pontinho, gente, pra agulha da esquerda. Dei uma puxadinha. E aí eu pego novamente os 2 próximos pontos. E teço juntos. Volto a ficar apenas com um ponto. Retorno pra agulha, pego os 2 próximos juntos, teço em tricô e solto. Devolvo. E eu vou fazendo isso, gente, sobre todos os pontos da minha carreira. Isso é um arremate, certo? Então eu vou, fico com um, devolvo, pego os 2, teço juntos, fico com um, devolvo, pego 2, teço junto, fico com um. Quando você chegar agora aqui nos últimos pontos, gente, ó, tô terminando aqui, terminei. Você vai puxar, tá bom? Existem também muitas formas de a gente trabalhar esse último ponto, mas eu vou mostrar a forma mais simples, tá? Pra quem tá começando. Aí você vai puxar um pedacinho assim, pegar uma tesoura e cortar bem aqui, ó, pá. Vamos cortar o fio bem aqui. E aí depois a gente puxa ele por dentro da argolinha pra ele ficar preso lá dentro. Eu também já mostrei isso em alguns vídeos, basta você dar uma olhada aqui no meu canal, eu não lembro que vídeo que eu mostrei.